A paz de Cristo para todos. Vamos conhecer a carta de Judas. Este é o título da lição 12 na classe dos adolescentes. E eu sou o presbítero Denis Pereira. Atuo com a EBD, Liderança de Juventude na Igreja, há mais de 25 anos. E é um prazer recebê-los aqui para o nosso encontro semanal, para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe comentários, responda aí algumas perguntas que vamos fazendo ao longo da aula. Isso ajuda demais, isso faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e que vocês gostam desse tipo de conteúdo por aqui. Não se esqueça que as nossas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo, incluindo o número do meu WhatsApp, para atender aí um convite para a sua igreja, para o seu departamento. Será um prazer estar com vocês. Acabo de retornar de Novo Progresso no Pará. Eu moro em Campinas, 2.500 quilômetros da minha casa, 30 horas de viagem, na verdade. Porque eu fiz uma parte de avião, 2 horas de avião e 13 horas de ônibus até Novo Progresso no Pará, com a DAADEMP, o Departamento de Adolescentes da Assembleia de Deus em Novo Progresso no Pará. Acabo de voltar, 5 ministrações, todas elas Jesus salvando almas, e eu estou assim maravilhado com o que Deus fez naquele lugar. Segue o meu Instagram, que eu coloco algumas imagens lá, alguns vídeos lá, e aí, se for da sua vontade, enfim, será um prazer atender a sua igreja. Também o primeiro link aqui na descrição é o link do treinamento Transforme Suas Aulas. Tem muito professor desanimado, tem muito professor achando que não foi chamado para ser professor, mas na realidade o que você precisa é ser treinado para descobrir como preparar uma aula, como planejar uma aula, como aplicar, ajudar o aluno a colocar em prática no dia a dia aquilo que aprende na sala de aula e principalmente diversificar a forma de ensinar. Existem alunos que aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros aprendem discutindo, outros aprendem escrevendo, fazendo anotações. Quando você, enquanto professor, diversifica na mesma aula a forma de ensinar, você atinge mais alunos e sua aula se torna uma aula mais dinâmica também, não só para os seus alunos, para você também. Então adquira o treinamento, é o primeiro link na descrição, com acesso vitalício, incluindo atualizações e com preço promocional de lançamento. Você investe no seu conhecimento, investe no seu ministério e investe em mim também. Certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos terminar aqui este trimestre. Essa aqui é a 12ª aula e estamos terminando este trimestre com mais uma aula, lição 13, e logo já vem a nova revista aí, tá bom? Vamos então conhecer a carta de Judas. O texto, destacado aqui a mensagem, Judas 3. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Veja que aqui tem duas informações neste texto, tá? A primeira informação que nós temos nesse texto é que nós precisamos combater pela fé. Agora, pela fé que uma vez me foi dada, ok? Ou seja, não é combater para ser salvo, mas é combater pela fé, porque é por meio da fé que somos salvos, é permanecer na fé, que de uma vez por todas Deus nos deu. Então Ele nos deu de graça, ok? Mas não foi de graça, ok? Entendeu o trocadilho? Vamos lá. Uma visão panorâmica da carta de Judas, tá? Bom, ela foi escrita provavelmente entre 65 e 80 depois de Cristo, tá? Trata-se de um texto relativamente curto, porém com a mensagem atual é necessária. Lute pela fé. Nós precisamos lutar pela fé, sim. Lutar para ser salvos? Não. Lutar para permanecermos na fé. Você sabe quem escreveu essa carta? O autor se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele trata-se de filho de José Maria, irmão de Tiago, líder da igreja em Jerusalém, e meu irmão de Jesus. Tá? Ele faz parte daquele grupo de irmãos de Jesus que não cria nele no primeiro momento, mas depois se tornou um fiel servo do Senhor, um dedicado servo do Senhor, a tal ponto de não
associar o seu parentesco familiar com Jesus e se apresentar com prazer como servo de Jesus Cristo. Para quem que essa carta foi escrita? Não é? Diferentemente de Paulo escrevendo aí para Timóteo, Tito, Filemão ou igrejas, né? A igreja de Roma, a igreja de Éfeso e tal. Essa carta é endereçada a um público mais abrangente, aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Cristo protege. Uma leitura desta carta vai mostrar que esses irmãos conheciam bem o Antigo Testamento, porque ele traz aqui alguns elementos do Antigo Testamento, como a saída do Egito, os anjos caídos, enfim. Tá? Então provavelmente eram judeus convertidos que moravam em diversos territórios no Império Romano. Tá bom? Lembrando sempre que, mesmo que tenha sido escrita para um público específico, ela chegou até nós, então é para nós também. Agora, por que essa carta foi escrita? Judas tinha em mente escrever a respeito da salvação. A respeito da salvação. Judas 1 e 3. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos. Então, esse era o primeiro propósito que ele tinha. Aí ele diz: entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. E aqui ele vai falar algo interessante aqui, que a gente vai abordar no próximo tópico. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Tá? Então anota essa palavra aí, infiltração. Tá? Então nós podemos dizer que essa carta foi escrita e direcionada aos irmãos com o propósito de adverti-los contra o perigo de se desviarem da fé, mediante a influência de falsos mestres, bem como para exortá-los a perseverar na fidelidade a Jesus. Tá? Então existe o perigo de nos desviarmos na fé. E esse perigo, ele aumenta com a infiltração de falsos mestres. Que nessa versão de Bíblia Nova Transformadora, nova versão Transformadoras, eles assim, alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados. E o que eles fazem? Eles dizem que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Tá fazendo associação aí, irmão? Será que eu vou precisar dizer o nome? Os nomes de alguns aí, ultimamente? Influentes, principalmente, aí com a meninada? Será que vou precisar falar o nome, meus irmãos? Ou os irmãos estão atentos aí? Deixa eu colocar aqui. Vocês gostam que coloque a revista? Fala pra mim aí se vocês gostam que coloque a revista aqui, ou vocês querem que eu fique maior ali. Entendeu? O importante aqui é você escutar minha voz. Tá bom? Fala aí. Pra mim, tá? Então, olha isso. Tá? Então, nós precisamos advertir os adolescentes que nós lideramos, que eles precisam tomar cuidado para não se desviarem da fé mediante influência de falsos mestres. Não é porque alguém fala em nome de Deus, não é porque alguém carrega a Bíblia, que aquilo que ele fala deve ser tomado como verdade. Nós precisamos fazer como os cristãos de Bereia. Atos, capítulo 17. Se você quiser ir anotando, tem algumas outras referências que a gente coloca aqui. Atos 17 e versículo 11. É isso? Olha só. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. Por que mais aberta? Porque quando Paulo chegou em Tessalônica, Paulo e Silas foram expulsos de Tessalônica. E aí agora eles chegaram em Bereia, certo? Então por isso que ele escreve desta forma. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Agora olha aqui o detalhe. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade.
tá? Então, não basta alguém falar em nome de Deus. Nós precisamos examinar as Escrituras para saber se o que aquela pessoa está falando, está pregando, é a verdade. Nós vivemos o tempo em que muitas pessoas influentes falam da hipergraça. O que é hipergraça? É a graça aonde Cristo pagou todo o preço por nós, logo nós não precisamos nos preocupar com o pecado, porque Cristo já pagou o preço do pecado. Nós sequer devemos pedir perdão por nossos pecados. Por quê? Porque Cristo já levou, já se sacrificou pelos nossos pecados. E estes falam de maneira mansa, eles falam de maneira suave, eles não elevam a voz, eles não são enérgicos, eles falam no tom e na frequência que essa geração escuta. Eita, agora foi demais, né? A nossa geração, a frequência era mais alta, lembra? Mais alta, gritada, desde os pais, tudo, até os pregadores. Essa geração, a frequência dela é mais suave, entende? Por isso, se você for muito enérgico, eles assustam, tá? Então a gente tem que ter todo um cuidado aí, e principalmente exortá-los a perseverar na fidelidade a Jesus, tá? A palavra de um pregador, a palavra de um líder para esta geração deve ter como objetivo e propósito ajudá-los a perseverar na fé, não a desistir da fé, tá? Então assim, a gente ora, eu peço muito graça a Deus quando eu vou falar com eles. Eu estive agora, foram 4 ministrações focadas neles, e a 5ª foi a igreja em geral, né? Se bem que a terceira também tinha os pais lá. E aí, no domingo à tarde, eu estava falando só com alguns coordenadores de EBD lá da região de Novo Progresso, no Pará, e eu falando para eles, quem me acompanhou aqui todos esses dias na cidade, percebeu o jeito que eu falo? Eu chego, teve culto que eu cheguei de camiseta, o outro eu chego de terno. Quando eu chego de camiseta, a meninada fala, isso aí é um dos nossos, não sei o quê. Só que a hora que eu começo a pregar, eles assustam. Por quê? Porque eles veem que eu tô de camiseta, mas há uma seriedade. Quando eu chego de terno, eles olham assim pra mim, tipo assim, ô louco, mas que cara quadrado. Só que aí quando eu começo a falar com eles, eu faço alguma... não é que eu faça alguma brincadeira, mas a gente utiliza naturalmente a ferramenta do humor para aplicar uma verdade, a gente ganha o coração deles, entendeu? Por quê? Porque o mais importante é encorajá-los a permanecer na fé. De nada adianta a gente combater o pecado, de nada adianta a gente querer que eles vivam em santidade e não encorajá-los a permanecer na fé. Muito bem, tópico 2, os falsos professores e suas mentiras. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative aqui as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Não se esqueça também do nosso... como que fala? Deixa eu só olhar aqui um pouquinho, tal, maravilha. Não se esqueça também do nosso treinamento, tá bom? O treinamento Transforme Suas Aulas. Não se esqueça aí, o nosso treinamento Transforme Suas Aulas é o primeiro link aí, adquira já o nosso treinamento. Você vai me ajudar e vai ajudar você também. Você vai investir no seu ministério, tá? Muito bem. Olha só. Vamos abrir aqui, então, o nosso segundo tópico. Segundo tópico, os falsos professores e suas mentiras. Eita glória, agora vai pegar fogo aqui agora. Os falsos professores e suas mentiras. Eita, Jesus amado. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Olha só. A Igreja de Jesus, historicamente, teve que aprender a lidar tanto com a perseguição dos de fora, quanto com as heresias dos de dentro, ou seja, daqueles que falsamente alegavam ser cristãos. Então é sobre isso que a gente vai falar agora, vendo quem eles são,
o que ensinam e qual será o seu destino. Quem são os falsos mestres? Os falsos professores sempre estiveram presentes ao longo do tempo, colocando em risco a vida e a pureza da igreja, tentando distorcer, seduzir e enganar os fiéis com seus falsos ensinamentos. Eles se fazem de ovelhas, mas são verdadeiros lobos, tá? Judas descreve as características dos falsos mestres, tá? Não temem a Deus. E como eu sei que não teme a Deus? É gente que não respeita nem se submete a nenhuma autoridade. É gente que é pastor de si mesmos. É gente que critica toda e qualquer autoridade. Cuidado com isso. Cuidado com isso, tá? Então não temem a Deus. São dissimulados, praticam e ensinam moralidade. Então santidade para quê? Isso aí é religiosidade, tá? São incrédulos acerca de Jesus Cristo. Estão destinados à condenação, desprezam a autoridade divina, são blasfemos, egoístas, hipócritas e vivem resmungando e acusando os outros, tá? Então são falsos enganadores. Aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 3, a mesma Bíblia que manda fugir dos incrédulos, da roda dos escarnecedores, é a mesma que manda fugir desse tipo de crente, principalmente se for mestre, tá? Por quê? 2 Timóteo 3, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que eu orientaria os adolescentes neste domingo. Tomem cuidado com quem vocês seguem. A primeira pergunta que vocês precisam fazer ao seguir um cristão na internet é: onde ele congrega? É ovelha de que pastor? Aí você vai ter três situações. Tem alguns que são pastoreados, que estão debaixo de uma autoridade pastoral, ministerial. Ou seja, é gente que tem igreja, é gente que tem raiz, é gente que se submete à autoridade, tá? Mas você vai encontrar uma turma falando de Bíblia, falando de Jesus, falando sobre vida com Deus. Você vai encontrar uma turma que não tem rastro de pastor, de liderança sobre a sua vida. É gente que caminha sozinha, tá? E ovelha, não existe ovelha solitária. Ovelha só anda em rebanho. Solitário é lobo. Eita, solitário é lobo. Ok? Então, mas fala bonitinho sobre a Bíblia, mas não tem pastor? Não está em rebanho nenhum? Foge. É lobo, não é ovelha. Ovelha anda em rebanho. É lobo que é solitário. Ok? Então, primeiro você tem um grupo de pessoas, um pequeno grupo, comprometidas, que servem a Deus, que tem comunhão com outras pessoas. Depois você tem um grupo, quer nem saber, irmão. Quer nem saber de igreja, não é pastoreado por ninguém e quer ficar ensinando na rede social. Foge disso aí. Abre mão, certo? Abre mão. Quem não é pastoreado não pode pastorear. Quem não aceita a liderança não pode liderar. Quem não senta para aprender com ninguém é mestre de si mesmo, então ensine a si mesmo. Não vai me ensinar. Não vou aceitar como meu mestre. Então nós precisamos ensinar esta geração a ter um filtro, ter uma peneira. E não seguir só por causa de números. Nossa, mas o perfil dela tem 1 milhão de seguidores. Tá, mas quem é o pastor dela? E aí você tem um outro detalhe. Primeiro, você tem gente que é pastoreada e que tá tudo bem. Segundo, você tem gente que não tem pastor. Terceiro, você tem gente que tem pastor, mas é cada pastor. É cada pastor. Você vai seguir? Por quê? Porque o pastor é um herege. Ou seja, é um discípulo de falso mestre. Então, nós vamos ensinar essa geração a ter filtro.
Peraí, quem que você está escutando na internet? Não é só entrar num perfil com o nome de cristão. Peraí. Aquilo que você está escutando na internet, que alguém está falando sobre Deus em nome de Deus, você está examinando na escritura para saber se aquilo que a pessoa está falando está de acordo com a palavra? Ou você só está se alimentando de algo porque é bonitinho, porque viralizou na internet, porque tem um jogo de luzes, porque tem uma trend legal, porque viralizou na outra rede? Tá, mas está de acordo com a palavra? E aí que está o detalhe. Só dá para estar de acordo com a palavra quem se submete à palavra, se submete à autoridade, se submete à liderança. Quem comunga com os irmãos, quem se senta na mesa com as pessoas. Gente que anda sozinho, ou gente que é mal pastoreado, né? Jamais vai falar alguma coisa de acordo com a palavra. Então, nós precisamos ensinar essa geração a ter esse filtro, a ser seletivo. Então, os 3 tipos de gente. Gente que é pastoreado, gente que é confiável, independente de qual grupo. Sempre o que escutamos, antes de descer ao coração, nós precisamos analisar de acordo com a palavra. Por isso que nós devemos meditar dia e noite na palavra. Porque aí o filtro fica ligado toda hora, irmão. Escutou algo, opa, oxe, de onde que ele tirou isso aí? Não está na palavra. Não, é porque o historiador não está na palavra, irmão. O que você está falando não está. Então eu não vou deixar de ser pro meu coração. Certo? Então, independente de quem está falando, o filtro é sempre a palavra. Certo? Agora, eu tenho que ter uma atitude proposital, intencional, de não me alimentar com gente que nitidamente é falso profeta ou é discípulo de falso profeta. Então, eu não vou escutar. Eu nem paro para escutar. Não interessa se... Nossa, mas isso aqui que ela está falando faz um certo sentido. Eu tenho gente comprometida que falam o que faz sentido. Certo? Então a gente tem que ter esse filtro aí. O que eles ensinavam? Não é? Eles ensinavam uma distorção da doutrina da graça, onde perdão e poder são oferecidos para justificar o erro e não triunfar sobre o pecado. Para eles a graça era uma boa desculpa para continuarem praticando seus pecados de estimação. Eles torcem olha só, eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Presta atenção, vem aqui comigo, presta atenção. Tem uma mulher, na verdade. Essa mulher, ela é muito famosa no Brasil, tá? Irmão Denis, como é que você sabe? Você segue ela? Não, exatamente por ela ser muito famosa, sempre está saindo notícias dela, inclusive em portais cristãos. Por quê? Bom, essa moça é uma garota de programa, de alto padrão, tá? Muito bem. Essa moça, agora hoje uma mulher, há algum tempo atrás, ela teve um problema na perna. Eu não vou falar o nome dela. Andressa. Andressa, o sobrenome começa com U. Ela teve, acho que, trombose na perna. A perna é trombose? Presta atenção nisso. Ela quase morreu. Quase morreu. Ela ficou entre a vida e a morte na UTI do hospital. Tá? Quando ela saiu de lá, ela foi para a Igreja Universal. Tá? Ela foi para a Igreja Universal. Olha essa história. Ela foi, tá bom. Foi para a Igreja Universal, começou a dar testemunho de libertação, e acho que até escreveu o livro, ai, Jesus me curou, eu tô tão feliz. Bom, passou um tempo, isso é história recente, ela saiu da igreja, inclusive falando que a igreja tomou parte do seu patrimônio, que ela teve que, sei lá, deu de oferta, não sei o que, parar. Bom, ela saiu da igreja. Bom, ela voltou à velha vida. Ela voltou à velha vida. Agora presta atenção. Perguntaram para ela esses dias se ela não tem medo de ir para o inferno. Sabe o que ela disse? Ela falou assim, eu ir para o inferno? Jamais. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Amo tanto. Presta atenção, ela voltou para a velha prática. Programa. Estou falando professor, você sabe o que eu estou falando. Eu amo tanto Jesus que eu falo de Jesus até para os meus clientes no meu ambiente de trabalho. Então eu estou tranquila.
Eu não tenho medo de ir para o inferno, porque eu amo Jesus. Olha só. Por que eu trago aqui? Porque às vezes você, professor, não... Eu tô falando aqui, você tá assim, quem que é essa mulher? Eu não sei nada. Seu adolescente sabe, tá? O seu adolescente escuta. O seu adolescente assiste. Tá no TikTok, viralizado no Instagram. Então, os falsos mestres, eles não falam sobre condenação, eles não confrontam vida de pecado. O que acontece? O conteúdo deles viraliza muito mais rápido. Certo? Por quê? Porque eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que agradam as pessoas. Agora, os falsos mestres sempre existirão. Cabe a nós sermos seletivos. Por quê? Porque o fim deles, o destino deles já está selado. A menos que se arrependam, já está selado. Assim como os incrédulos foram enterrados no deserto, os anjos rebeldes estão presos na escuridão de Sodoma e Gomorra e que foram queimados, da mesma forma, os falsos mestres receberão sua condenação. Judas afirma que o juízo de Deus será inevitável, universal e justo. Tá? Então, agora presta atenção. Os falsos mestres serão julgados. Eles já estão condenados. A menos que se arrependam, já estão condenados. Agora presta atenção. É responsabilidade nossa, a nossa alma. Lembra? Salvação é individual. Salvação é individual. Logo, quem é responsável por proteger a minha fé? Quem é o responsável por preservar a minha fé até que o Senhor venha? Sou eu. Então, primeiro alerta, os falsos mestres estão aí aos montes. E eles estão infiltrados entre nós. Eles se infiltram no nosso meio. Há algum tempo atrás, um menino cantou o Brasil todo. Os últimos 4 anos, cantou, multidões, igrejas lotaram. Mas agora, há poucos meses, o que ele veio dizer? Olha, eu lutei contra o meu pecado. Lutei. Ou seja, a pessoa se coloca como um coitado. Como você acha que o seu adolescente absorve isso? Você conversou com ele sobre isso? Será que os seus adolescentes não estão confusos, não? Nossa, mas tadinho, né? Ele lutou tanto contra os desejos dele. Agora, porque ele se entregou, ele vai ser condenado? Se ele não se arrepender? Nossa, então. Eu gravei um vídeo, inclusive, falando infiltração. Por quê? Porque ele cresceu na internet cantando nas igrejas, compondo músicas, não foi? Aí quando ele assume sua vida libertina, ele continua falando para quem? Para a mesma base de seguidores. Só que agora, de uma forma totalmente distorcida, pervertida. Então, nós precisamos ensinar os adolescentes, de novo eu vou usar essa palavra, a serem seletivos com quem eles acompanham. Serem seletivos com quem eles acompanham e com quem eles escutam, para não serem enganados. Porque os falsos mestres, se não se arrependerem, serão condenados. E aqueles que se deixarem enganar e não se arrependerem também. Então, Deus não vai culpar. Deus não lança a culpa de um sobre o outro, não. O falso mestre, por sua enganação. Aqueles que se deixaram enganar, porque se deixaram enganar. Então, proteja a sua fé. Proteja a sua alma. Proteja o seu coração. Não escuta, não segue essa turma. Viu que não tem compromisso genuíno com a palavra de Deus? Vaza. Vaza, simples assim, tá? Muito bem, tópico 3. O desafio do cristão é permanecer fiel. O desafio do cristão é permanecer fiel. De acordo com Judas, os cristãos são desafiados a nunca se esquecerem da palavra de Deus, pois ela é um antídoto contra as heresias. Eles devem progredir na fé, edificando uns aos outros e a si mesmos por meio da oração e do amor. Tá? Então, a vida espiritual não pode ficar estagnada, parada, é um perigo isso. Né? Então, sim, você lê a Bíblia? Não. Ora? Não. O que você está fazendo com a sua fé?
né? Então, é interessante que nós possamos, a manutenção não é da salvação, da fé. Salvação zerada, Jesus fala. Manutenção da nossa fé, por meio da palavra, por meio da comunhão com os irmãos. Nós precisamos fortalecer uns aos outros, por isso que eu falo, quando eu estou falando aqui para líderes de adolescentes, que a missão de vocês é discipular estes adolescentes. A missão de vocês, gente, como líderes, não é programar culto e programar ensaio, isso é muito pouco. É discipular eles, como Paulo escreve em Gálatas 4,19, filhinhos por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, qual a última vez que você pregou para os adolescentes que você lidera? Qual a última vez? Qual a última vez que você se levantou diante deles e disse, eu tenho uma palavra do céu para vocês? Qual a última vez? Isso é discipular. Mas eu dou aula na EBD. Tá, e os outros 6 dias? O que você faz para ajudá-los a se fortalecerem na fé? O quê? Nada? Então eles estão vulneráveis aos ataques do inimigo. Entende? Então, assim, o adolescente hoje, se a gente quiser que ele ore, nós precisamos trazer ele para a oração. Ai, pastor, se marcar a oração, ninguém vem. Olha, na minha oração, na minha igreja, toda sexta das 9 às 11 tem oração e palavra e eles vão. Aliás, eles vão mais na sexta do que na terça, que é o culto de ensino, e do que na própria EBD. Na EBD eu tenho lá 15, 18. Na terça tem uns 7, 8. Na sexta-feira, que vai só eles, tem uns 60. É jeito de trabalhar. Outra coisa, é o líder parar de verbalizar o que é negativo e, vamos pra cima, você tem que ser profeta. Vamos orar, Deus vai te encher de poder, vamos orar, eu quero vocês aqui, vem pra cá. Se marcar um churrasco, vem todo mundo. Se marcar oração, não vem ninguém. Marca um churrasco, mas antes do churrasco faz oração. Pronto, simples. Se marcar uma chácara, lota. Se marcar não sei o que, tá bom, marca a chácara. Quando eles chegarem lá na chácara, cria um ambiente gostoso. Se você criar um ambiente gostoso, tudo vai fluir. Tudo vai fluir. É só ter equilíbrio, mas ao mesmo tempo pulso firme. Então, numa época plural como a nossa, onde cada pessoa quer viver da maneira que deseja, somos convidados a um comprometimento com Jesus Cristo, pois Ele é poderoso para nos guardar e nos conduzir à glória eterna. Né? Esse negócio de guardar a fé é tão importante que Jesus, ele ora, a oração do Pai Nosso diz assim, não nos deixes cair em tentação. O que é aquele cair em tentação ali? É aquela queda da qual as pessoas não se levantam mais. Aquele cair ali em tentação é quando a pessoa perde a fé. Essa é a maior tentação. A tentação que quer nos fazer perder a fé. Já encontrou alguém? Que você vai saudar ele assim, ele... E aí, irmão, pode senhor, tudo bem? Ele, boa tarde. E aí, aconteceu? Tô fora da igreja, faz uns 4 anos já. Volta para Jesus, cara. Tô de boa, tranquilo. A pessoa nem não desviou, é pior, ela perdeu a fé. Perdeu a fé e não percebeu. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Para quê? Para que nós possamos permanecer na fé. E nós, enquanto líderes e professores, devemos ajudá-los a fazer a manutenção da sua fé. Devemos ajudá-los a preservar a sua fé. Devemos encorajá-los a perseverar na fé. E você, professor, começa isso através da sua fé. Tá bom? Você não pode recuar. Você não pode parar. Eles estão de olho em você. Tá bom? Forte abraço! Forte abraço! Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe os seus sonhos, projetos, sua casa, sua família. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Na próxima semana tem a última aula desse trimestre e um novo trimestre está chegando por aí. Você está ansioso? Fala pra gente nos comentários. Até a próxima aula.